preceitos de castas e ordens são bons e úteis durante este Kali Yuga, durante essa idade que estamos, somente naquilo requerido pela comunidade. Os vários graus superiores e inferiores da sociedade devem se basear na sabedoria, pois ela eleva a posição mais alta entre os demais e a ignorância degrada a níveis inferiores. Todos têm o direito e estão qualificados a aspirar à vidya, que é a sabedoria ou conhecimento superior. Esse assegura a cada um a sabedoria que constitui o meio para obter a felicidade espiritual e material. Neste mandalã, os homens e as mulheres estão qualificados para ocupar ofícios de responsabilidade, posto que todos estão sob o controle dos hierarcas, os grandes seres da fraternidade que governam o planeta. Esse trecho que a gente leu é uma pequena fala do Sanatana Dharma Dipika, que é a segunda obra em importância dentro da Shuddha Dharma. A primeira é Bhagavad Gita, que é o nosso Shastra, nossa escritura sagrada, né? É o cerne da filosofia da Shuddha Dharma. E esse aqui é o segundo em importância. E esse aqui, ele fala o Sanatana Dharma, significa a eterna lei, explicado, Dipika explicado. E aqui, essa revelação, ela foi feita exatamente quando, no início desse Yuga, que a gente chama na Shuddha Dharma, Yuga significa idade, que é alguma coisa sempre milenar, não é alguma coisa de séculos, é alguma coisa de milênios, literalmente, né? E essa fala foi mostrando exatamente toda a transformação entre aquilo que existia antes, né, que eles chamam do Dharma, a lei, as normas que regiam todo o processo antes e as que a partir dali estavam funcionando. E aí, como você viu, aqui estava escrito assim, que todas as ordens úteis, ali falando assim, que elas eram úteis só no contexto de convívio coletivo. Porque é claro que quando uma transformação com a cara da Shuddha Dharma se deu, e ainda está se dando, porque a gente está há milênios nesse Yuga, nessa idade, mas é alguma coisa que leva muito tempo para a humanidade absorver. E aqui, como vocês viram, por exemplo, tem uma coisa que ele fala aqui, situando a questão das castas, né, porque isso foi dado a conhecer na Índia, no primeiro momento. Então, como se aquilo fosse alguma coisa que ainda ia continuar acontecendo, porque a questão de costume ainda demora, como todo o processo, como tudo, né? Tudo na vida da gente, demora um tempo entre eu falar assim, é melhor você não comer isso, você não fazer isso, e você de verdade começar a agir com aquilo absorvido e devidamente em exercício na vida da gente. Imagina ainda com relação a questões que envolvem coletividade, envolvem uma humanidade, envolvem um planeta, né? E ali ele está falando com relação àquela questão das castas, que a gente olha para aquilo como se fosse uma coisa assim bem absurda, mas que a gente tem uma outra nomenclatura de castas que rege a gente aqui também, né? De uma outra maneira, mas que também ainda estão aqui, né? E aí ele fala que a única coisa que diferencia o superior do inferior é a sabedoria. E a sabedoria, que é uma coisa que a gente gosta de voltar sempre, porque às vezes você fala sabedoria, a pessoa entende isso como cultura, intelectualidade, informação, quantidade de livros que você já leu, o quanto que você tem de formação até acadêmica mesmo, pode ser, vamos dizer assim, né? Mas na verdade, o que ele fala aqui, que a única coisa que qualifica um ser é a sabedoria. E na Shuddha Dharma,
Tem vários versículos no Bhagavad Gita, vários versículos que eles falam exatamente o que é essa sabedoria. Primeiro, não é uma coisa de formação, nem vocês virem aqui, ou vocês pegarem um livro, decorar, saber ele inteiro, Bhagavad Gita, Sanatana Dharma, ou a Bíblia, ou o Evangelho, que livro qualquer que vocês, vamos dizer assim, entendam que seja uma linha mestra positiva para aquilo que você quer aprender e ter sabedoria. Esse conceito de sabedoria que a gente está falando aqui, e em vários versículos do Bhagavad Gita, isso é considerado sabedoria, o conhecer a si mesmo. E aí o conhecer a si mesmo, você pode também desmembrar em duas etapas disso. Tem o conhecer a si mesmo que passa pela nossa alma, que é aquilo que eu tenho, uma história de trajetória que neste momento está vestido, no meu caso, de Thelma, cada um de vocês do nome da história de vocês, com SIC e RG, como eu costumo falar, né? Então não é conhecer o a si mesmo no sentido da minha história de alma, já é um bom conhecimento você ter alguma noção e alguma, vamos dizer assim, consciência de si mesmo, né? Saber aonde você tem habilidades, aonde você tem dificuldades, ter uma certa noção do que você tem competência, uma certa noção dos seus medos, isso já é bastante bom. Mas não é este conhecer a si mesmo que também é o cerne do que a gente fala. Isso é uma parte positiva do você se conhecer. Mas mais que esse conhecer a si mesmo, que passa pela persona, pelo nosso processo, né, individualizado de ser humano que somos, é conhecer a centelha divina que está no cerne de cada um. E isso é que vai te habilitar com a competência que ele está falando aqui. É isso que te qualifica, para mais ou para menos. Qualifica que jeito? Alguns de nós, né, tem uma fala do Gautama, do Buda mesmo, que ele fala que assim, a humanidade se divide em aqueles que estão despertando e aqueles que estão despertos. E aqueles que estão despertando são aqueles que têm alguma noção de que eles não são isso aqui. Eles não são esse corpo, eles não são essa personalidade com CQRG, como a gente falou, que a gente é alguma coisa que é divina, que tem uma essência, que tem um princípio. Esses são os que o Buda chamaria de desperto. E dentro da Shuddha Dharma, essa busca de saber quem eu sou é o cerne da escola de autorrealização que é a Shuddha Dharma, porque nós nascemos só por saber isso. Nós estamos aqui para realmente entender esse princípio que rege a vida. E é o primeiro passo para isso começa em conhecer dentro de si. Você não vai conhecer o divino lá fora sem ter noção de quem você é. O divino lá fora são inspiradores. Esse é o princípio dos avatares. Eles vêm aqui, esses grandes seres, Buda, Jesus, Krishna, Moisés, Maomé, todos esses seres que vieram, eles vêm com um papel todo diferenciado da humanidade para lembrar a gente que a gente tem que fazer isso. Para lembrar a gente que você é essa individualidade divina. E no Bhagavad Gita tem várias frases que ele fala assim: aquele que é ignorante de si, aí aquele que é ignorante é sempre aquele que não conhece a própria essência da sua vida, não conhece o cerne, a base da sua individualidade, que é exatamente o espírito. Então, esse conhecimento que qualifica como ele está e que mostra aquele que já tem alguma sabedoria, ou que ainda não tem, mas que ele está buscando essa sabedoria, é esse que ele fala que vai ser qualificado de uma forma diferente. É só isso que qualifica o ser humano. E mais, aí ele ainda continua: todos têm o direito e estão qualificados a aspirar vide, que é esse conhecimento. Isso é alguma coisa que não é para meia dúzia de eleito, ou se a gente considerar
Se a gente falar como as castas lá na Índia, as castas são os brahmanes, são os seres superiores, são os únicos que lá antigamente estariam qualificados para estudar isso e conhecer isso, naquele tipo de casta. E aqui no Ocidente, a casta ainda fica bem mais complicada, ou é por dinheiro, ou é pelo tanto de título que se acumula fazendo meia dúzia de curso, que também é tudo curso externo, que não mostra quem você é, não põe você no centro do processo. Você está sempre em volta das coisas, conhecendo as coisas, mas nunca conhecendo a si mesmo. E esse é o cerne do que a Shuddha Dharma propõe, que seria aquilo que nós estamos na humanidade hoje. Esse é o desafio da humanidade. Esse é o desafio dessa humanidade que está aqui. E a gente está vendo cada vez mais que todo um processo que a gente vê de evolução em todos os contextos humanos que a gente tem aí. Você pode ver que em todo o processo tem uma coisa de empurrar cada um para aquilo que ele tem habilidade e que ele vai achar esse eixo de habilidade, e esse eixo de habilidade é que vai fazer mudanças, não só em si mesmo, mas no mundo que está fora dele. Então esse é o cerne, né, do processo. Então é habilitar a pessoa para esse conhecimento de si mesmo como essência. Porque cada um de nós tem um papel para desenvolver que não pode ser desenvolvido por outra pessoa. Não tem duas pessoas para fazer a mesma coisa no processo cósmico. Não existe. Cada um de nós tem algo a cumprir. E achar o seu lugar na orquestra, achar o seu lugar no processo, a sua contribuição, ela é algo fundamental. A gente pode hoje não avaliar isso dessa maneira, mas é como se assim, para que a sinfonia fique harmônica, cada um de nós tem que estar com o seu papel fazendo o seu toquinho. Pode ser só aquele bumbo lá no fundo que faz um cleft lá atrás, não sei quantos violinos tocando para dar aquele nível de harmonia que você ouve a música com uma cara que você consegue perceber a beleza dela. Pode ser aquele toque que cada um tem que contribuir, é único. E a outra pessoa não pode fazer por mim. Essa é a minha parcela de contribuição. E esse cerne, que é essa sabedoria, é exatamente você chegar nesse tipo de consciência de si. Que para chegar nessa consciência de si, você vai ter que passar por aquilo que está em volta disso. O que está em volta disso? Quem você é aqui, nessa envoltura que tem QRG. Essa sim é aquela que eu posso processar via psicólogo, psicanalista, com esse trabalho de conhecimento que passa por isso, que é muito bem-vindo, mas que isso não inviabilize a minha chegada no outro processo, que é esse de ir para o cerne da minha história. O cerne da minha história está anterior a tudo isso, que esse meu processo aqui, como a Shuddha Dharma é reencarnacionista, é alguma coisa que assim, neste momento nós estamos vestidos com essa história, com esse personagem, com essa aparência, com essa trajetória humana. Nasci desse pai, nasci dessa mãe, nesse lugar, nesse país, nesse contexto, nessa trajetória que eu estou vivendo aqui agora. Esse é o personagem que eu estou comprometido com esse meu momento. Mas tem muitos personagens que eu já fiz, e agora assim, depende de em cada personagem quanto que eu fiz em direção a essa sabedoria, a esse cerne de conhecimento, que é o princípio divino. E é esse cerne que vai nos qualificar diante da vida. Não qualificar porque eu vou passar num Enem, num vestibular ou em qualquer coisa, mas vai me qualificar para cada vez mais, com a minha contribuição, fazer a parte conscientemente harmônica de um processo maior. Porque inconscientemente nós estamos contribuindo com os nossos defeitos ou com as nossas qualidades. O meu defeito ajuda o outro a se purificar, ajuda o outro a se trabalhar. A minha qualidade pode inspirar o outro a se trabalhar, né? E assim por diante, nós com os outros e os outros conosco, né? E aí uma coisa que é super importante aqui, eu queria só mostrar, isso aqui é milenar, 2.000 anos. E aqui fala assim, neste mandala
mandalã é essa organização humana aqui, além da coisa espiritual, né? Aquela coisa só que está acontecendo nesse contexto bem humano nosso aqui, né? É uma organização. Neste mandalã, os homens e as mulheres estão qualificados para ocupar ofícios de responsabilidade, posto que todos estão sob o controle dos hierarcas. Então, isso aqui, desde que existe milenarmente, hoje a gente fala que faz pouco tempo que as mulheres começaram a pôr as asinhas de fora, ou seja, estar no seu lugar de direito, né? Tratar como uma coisa que não tem diferença, né? E isso é uma coisa recente no nosso mundo, com essa cara aqui, mas isso aqui está estabelecido. Há milênios que isso aconteceria, e que toda pessoa, que todo ser humano, qualquer individualidade está qualificada para buscar essa sabedoria e está aqui para fazer isso. Esse é o cerne, né, da nossa história de vida. Essa fala é alguma fala que saiu do próprio regente planetário quando da organização dessa nova fase da humanidade, que assim seria nessa nova humanidade. Então, por isso que a gente falou no começo, ali ele situa, né, como uma coisa que surgiu dali, como casta, mas que demora muito tempo para que isso se estabeleça aqui como uma coisa natural. Tanto que a gente está vendo hoje, quanto tempo só isso foi estabelecido, há milênios, só agora que a gente está começando a absorver esse tipo de conceito, que as diferenças cada vez são tratadas com outro tipo de olhar, né, e que essas coisas são trabalhadas de uma outra forma. Então, esse conhecimento, quando fala aqui, que aí você pode falar, eu já li tudo isso, eu tenho pós-doc, não sei quantas coisas, ou eu conheço toda a Bíblia, ou todo o Bhagavad Gita, ou qualquer que seja a coisa que você conhece. Isso é uma coisa... Vamos ver quanto que você põe disso em prática na sua vida objetiva. Quanto que isso harmoniza o seu processo, porque você conhecendo a si mesmo, essa é a base do que a gente propõe. Se você conhece a si mesmo, muda a sua realidade de trato com o próximo. E a única maneira da gente realmente viver as coisas de uma forma fraterna. Porque enquanto a gente não fizer isso, a gente está no embate. A gente está nas disputas, nas brigas, nas incoerências e nas coisas todas com a cara que a gente conhece ainda hoje, mesmo isso sendo uma coisa milenar. E aí os vários professores que vieram na humanidade, vê se teve algum deles que falou algo que não fosse isso. Estou falando dos professores avatares. Jesus, Krishna, Buda, todos eles falaram a mesma coisa. Todos eles lembraram a mesma coisa, né? Então, quando eles vêm só para assim, olha, vamos refrescar a memória de vocês agora num tipo de contexto que vocês podem entender melhor. Como se fosse assim, a mesma lição de casa que nós estamos com dificuldade ainda de assimilar, mas estamos cada vez mais próximos dela, né? Caminhamos bastante nesse sentido. E esse é o projeto, né, vamos dizer assim, para a humanidade que aqui está. Vamos agora então fazer esse exercício de vivência daquele momento de silêncio para realmente a nossa meditação ouvir o nosso princípio divino, tá? Interiorizado.